Indígenas confirmam que garimpeiros que invadiram território Chipaia, no Pará, foram liberados. O Ministério da Justiça afirma que os tripulantes da balsa foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal. A embarcação em que estavam os garimpeiros foi encontrada na zona rural de Altamira. Neste domingo, a Polícia Federal informou que os garimpeiros não chegaram a ser presos porque a região é de difícil acesso. Ricardo Salles. Bom, na semana passada, num debate que nós tivemos aqui sobre a questão indígena, a nossa colega Amanda Klein disse que eu estava falando em nome dos indígenas sem nenhuma representatividade, que eles não pensam do jeito que eu falei. Perguntei quais eram as entidades que ela dizia que representava, não citou nenhuma. Coincidentemente, saiu aqui um manifesto que eu gostaria de ler, de 14 lideranças indígenas, que parece até uma resposta à colocação do que foi trazido pela Amanda na semana passada. Eu gostaria de fazer aqui uma breve citação. Primeiro, a quem subscreve, portanto, muito mais legitimado do que a tribo aí da Vila Madalena, Shopping Cidade Jardim, Leblon. Eu vou fazer aqui a leitura. Felisberto Copunambá, presidente da Cooperativa dos Agricultores Indígenas do Brasil. Edson Oliveira Santos, liderança Bacari. Josias Manauari, liderança Munduruku. Samuel Coleman, liderança Terena. Silvio Benjamin, liderança Baniwa. Marcelo Cinta Larga, cacique do povo Cinta Larga. Henrique Dias Terena, presidente do Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. Enialdo Canabe, cacique do povo Canaue. Olivaldo Paroca, cacique do povo Bacari. Valdecir Baniwa, liderança do povo Baniwa. Aniwaki Aura, da terra indígena Camitatualo. Raimundo Cintalarga, do povo Cintalarga, e Arnaldo Zunicazai, presidente do Grupo de Agricultores Indígenas. Agora a mensagem aqui, que eu gostaria de ler rapidamente, eu vou ler rápido para não tomar o tempo do nosso programa. Deixem o indígena trabalhar, respeitem o direito dos garimpeiros e de garimparmos em nossa terra. Nós, líderes representantes de povos indígenas brasileiros, portanto não é a turma do Leblon, Ipanema e Shopping Cidade Jardim, manifestamos o apoio ao projeto de lei que regulariza a exploração mineral em terras indígenas, como prevê a Constituição. Pedimos que a sociedade brasileira respeite o direito dos povos que buscam autonomia e melhores condições de vida, explorarem sua terra de maneira sustentável. O garimpo ilegal, modelo hoje em vigor nas diversas regiões, provoca todo tipo de violência. Violência ao meio ambiente, já que parte dos garimpeiros não segue regras de proteção dos nossos rios e florestas. Violência social, pois a exploração mineral não reverte em vida digna dos indígenas e muitas vezes provoca conflitos que levam à morte de indígenas e não indígenas. Casos de prostituição, uso de drogas, violência e crime organizado afligem as nossas terras. Muitos indígenas circulam entre os garimpos em busca de esmolas, como se fossem mendigos. Outros são coagidos a aceitar dinheiro para viver. A regulamentação trará critérios de exploração. Deixe-nos trabalhar. Há centenas de povos indígenas com costumes, crenças e tradições que querem trabalhar direito nas suas próprias terras. Tá bom, pessoal? Então agora eu gostaria, o texto é mais longo aqui. Amanda, leia a manifestação de 14 lideranças indígenas com o nome das pessoas e as respectivas entidades. Estão aqui as 14. Saíram essa semana. Deixem o indígena trabalhar. É o nome do artigo que saiu em resposta àquele debate que nós tivemos na semana passada. Você não vai dar o crédito à fonte de onde saiu esse artigo, Salles, publicado ontem? Eu recebi na Folha aqui, de São Paulo? Eu acho que é na Folha, mas eu não estou com o artigo aqui. Você recebeu aqui? Eu li esse artigo ontem, saiu na Folha de São Paulo. Talvez você não tenha esse jornal, que é bastante plural, né, ele contempla os dois lados. Se você lesse, né, os veículos de informação que são plurais e também confiáveis, que gozam de credibilidade, você teria lido também um artigo na semana passada, publicado na mesma Folha de São Paulo, da Sônia Guajajara, que é coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. É do PSOL. Você me perdoe, né, gente? Eu acabei de ouvir o Salles falar, agora está na minha vez, depois é a vez da Cristina. Vamos por ordem aqui, um pouco de respeito e consideração, coleguismo, minimamente. Então, assim, você teria também acompanhado o evento em Brasília que reuniu 7 mil indígenas de 200 povos, 200 etnias diferentes. 7 mil petistas vestidos de indígena. Maior mobilização, não senhor, maior mobilização da história que aconteceu semana passada em Brasília. Então, 7 mil indígenas
se manifestando em vestidos Brasília de indígena. contra 14 exemplos pontuais, principalmente das etnias Munduruku e Cintas Largas. Sim, existem casos pontuais de indígenas que apoiam o garimpo. O que eu pedi para você me trazer, não foi você, foi o contrário, fui eu que pedi para você me trazer. Não, você pediu para eu trazer quais eram as entidades, eu estou trazendo aqui. De associações indígenas que apoiam o garimpo. Você me trouxe 14 casos pontuais que assinaram um artigo publicado ontem na Folha de São Paulo. 14 lideranças. E eu estou te rebatendo, você, Ricardo Salles, com 7 mil indígenas que se manifestaram contra o desmatamento da Amazônia 7 mil e contra o projeto de lei de mineração em terras indígenas na semana passada em Brasília, representando 200 povos. São 900 mil índios ao todo. Então, essa é a representação que tem em Brasília. Certamente maior do que 14 casos pontuais que assinam esse artigo na Folha de São Paulo. Então, está aí devidamente rebatido. A gente acabou de trazer um caso aqui no Pará sobre uma terra, outra terra indígena que foi invadida por garimpeiros que chegaram em balsa. E aí a reportagem também apresentou o caso da polícia que diz que a fiscalização é difícil porque o acesso a essa área é difícil. Imagina só o que aconteceria com um garimpo ilegal, que hoje é ilegal, liberado em todas essas terras indígenas, como se daria a fiscalização? Se hoje a Polícia Federal, o Ministério Público, as forças competentes, os órgãos competentes não conseguem fiscalizar, por que raios conseguiriam com essa mineração, com esse garimpo em terra indígena legalizado? Porque eles vão se formalizar, presta atenção, eles vão se formalizar, vão seguir as regras e vão ter licença. Essa é a realidade dos povos indígenas que você insiste em negar. Então, um artigo publicado na Folha de São Paulo por 14 lideranças pontuais indígenas não significa que a grande maioria dos índios quer garimpo em suas terras. É uma questão muito objetiva de você cotejar os fatos. Olha, eu só acho um exagero. Houve realmente esse problema lá em Altamira no fim de semana, foi resolvido pela FUNAI, Polícia Federal atuou rapidamente. Eu só acho um exagero querer minimizar 14 lideranças indígenas jogando um comparativo com 7 mil petistas fantasiados de indígena, porque quem viu aquele vídeo é desastroso, é simplesmente desastroso. Essa risada, é bem essa risada que eu dei quando eu vi aquelas imagens. Gente branquinha de olho claro com um cocar de pena ali, não sabe nem muito bem como se fingir de índio, porque se porta como homem branco de metrópole, do Leblon mesmo. Todos com iPhone, Cristina. Todos esses índios aí que estavam nessa tribo dos 7 mil petistas vestidos de índio, aliás, a roupa era tudo de casa de mágica. Esses índios aí que estavam nesse evento não representam nada. Era um bando de petista remunerado para fazer campanha do Lula. Aqui você tem 14 lideranças com nome, respectiva tribo, todas os representantes estão aqui. Sabia rebater com esse tipo de argumento. Ô, Amanda, aqui você tem nome, tribo e nome e identidade. Não tem cabimento você pegar aquele bando de petistas num evento de campanha do Lula e dizer que eles são representantes de 200 tribos indígenas. Não tem o menor cabimento isso. Eu posso chegar e dizer para o nosso telespectador aqui que esses 14 indígenas, lideranças indígenas que assinam esse artigo de ontem na Folha de São Paulo, são 14 índios bolsonaristas. Eu não vou fazer isso. Não são bolsonaristas. Eles não são bolsonaristas. Aliás, o artigo que eles escreveram é um artigo muito equilibrado. Exatamente. Eu estou falando que eu não diria isso, porque eu não agrido a inteligência do nosso telespectador. Não, mas não é verdade, eles não são. São lideranças indígenas que têm todo o direito de pensar o que elas quiserem, de pensar diferente. É óbvio que existe um apoio minoritário entre lideranças indígenas ao PL da mineração. Não é minoritário, Amanda. O meu argumento aqui é que não é a posição majoritária, porque semana sim, semana não. É majoritária. A terra indígena, é majoritária. Essa em Altamira do Pará, como a das Yanomami, que são invadidas por garimpeiros que levam destruição aos índios, destruição ao meio ambiente. É um absurdo o que está acontecendo com as lideranças indígenas. E as forças, os órgãos do Estado não fazem absolutamente nada. Não fiscalizam, deixam acontecer. Como não fiscalizam, Amanda? Cristina e Amanda, o artigo aqui em questão da Folha... O artigo aqui em questão da Folha fala uma coisa muito interessante, os indígenas aqui, que o índio era considerado vagabundo. Aí, quando ele trabalha, ele é considerado criminoso. Por quê? Porque o trabalho que eles podem desenvolver nas terras indígenas acaba sendo rotulado intrinsecamente de criminoso. É exatamente isso que diz o artigo aqui.
O que os indígenas têm que fazer para evitar terem as suas terras invadidas por terceiros que os transformam ou em trabalho escravo, ou em trabalho criminoso, ou em trabalho parceria que não deveria acontecer? Você ter uma regulamentação da atividade. Aqueles indígenas que quiserem fazer a atividade, fazem, e aqueles que não quiserem têm o direito de não fazer. Esta é a postura razoável, e não simplesmente dizer que não pode fazer e que todos esses grupos, que eu não acho que são minoria, acho que são maioria, esses grupos que são maioria, que querem ter atividades econômicas das mais variadas, incluído o garimpo, ficam hoje em dia obrigados a não fazer. Isso é um absurdo. Isso é tratar o indígena como uma pessoa sem vontade própria. Essa política atual, que vem de governos de esquerda anteriores, tem feito conosco, com o Brasil, com os brasileiros, com os indígenas e não indígenas. É você subtrair dessas pessoas o direito de escolher o que eles querem para si próprios. E dizer que o burocrata de Brasília, ou a ONG que diz que é defensora de indígena, sabe mais sobre o indígena do que eles próprios. Aqui ninguém está dizendo que todos os indígenas... É exatamente isso que está acontecendo. É exatamente isso que está acontecendo. Se você coloca um projeto de lei para ser decidido justamente por esses que você acabou de chamar de burocratas de Brasília, sem ouvir os índios, sem ouvir a voz indígena, é exatamente isso que você está dizendo que está acontecendo. Mas acontece que só querem ouvir um lado, índios, Amanda. Terras que são legitimamente, que pertencem legitimamente a eles, sobre as quais eles têm usufruto. Então você tem uma liderança indígena no Congresso hoje, que é a Joênia Wapichana, e só. Quer dizer, você precisa provavelmente eleger mais representantes, mais lideranças indígenas para participarem desse debate. Olha, e eles é que precisam decidir, eles é que precisam dizer se querem ter as suas terras exploradas por garimpeiros ou não. O que a gente viu na mobilização na semana passada em Brasília, uma grande mobilização, é que eles se colocaram, se posicionam contra isso, pelo menos como projeto de lei está dado. Então, muita coisa precisa mudar nesse projeto de lei para que isso seja discutido de uma forma honesta. Mas isso está sendo discutido desde 1988. Isso não é uma discussão de agora. Essa discussão existe desde 1988. Quando vem as pessoas... Mas esse PL que está aí é muito ruim, é ruim para os indígenas. Isso precisa ser modificado. O Congresso discuta e mude o PL. O grupo de trabalho que foi implementado há um mês sequer saiu do papel, sequer começou a funcionar. Então, isso precisa ser levado a sério. É uma discussão, está aí, quicando no Congresso há muitos anos, mas até agora, até hoje, não foi debatido seriamente, ouvindo todos os lados. Porque toda vez que o projeto avança, eles dizem que ainda não teve discussão. Ué, mas estão discutindo há 40 anos, não tem cabimento, não tem que esperar mais. Vota o projeto que está aí. Se houver emenda, faça as emendas. Se houver outras posições, apresente as posições agora. Dizer que ainda não teve tempo para discutir a matéria é mentira. É mentira. Está 40 anos esperando a matéria isso. É criar comissão. Não precisa de comissão nenhuma, esse assunto é conhecidíssimo. Porque é uma matéria muito grave, né? Uma matéria muito séria, que afeta a vida de muita gente. Justamente por isso. Né? Justamente porque é séria e afeta muita gente, que ela já deveria ter sido votada. E toda vez que ela vai ser votada, a retórica é sempre a mesma. Não tivemos tempo ainda de discutir, não tivemos tempo ainda de debater. Teve tempo, sim. Essa matéria está em discussão há 40 anos. Há 40 anos, desde a Constituição de 1988, que se discute quais são as formas de adotar, permitir que haja mineração e outras atividades econômicas pelos indígenas. E toda vez que as ONGs que vivem de explorar os indígenas, que ganham dinheiro explorando os indígenas, veem que eles vão perder a boquinha, vão perder a clientela, eles falam, não pode, desse jeito não pode, tem que discutir mais. E aí enterra a discussão por mais 5, 10 anos. Veja o exemplo do linhão de transmissão de energia elétrica entre Manaus e Boa Vista. Está há 10 anos esperando que os indígenas se manifestem. Por quê? Porque as ONGs criaram uma narrativa de que eles não entendem português, então tem que traduzir todas as manifestações para diferentes dialetos, são mais de 10, depois tem que traduzir de volta e depois vai e fala de novo. 10 anos discutindo um linhão de transmissão. Portanto, essa estratégia de dizer que não teve tempo, que o assunto é complexo, que tem 1000 consequências, em que pese tenha mesmo consequências e que seja um assunto complexo, mas ele já está sendo discutido há 40 anos. Não tem que discutir mais, tem que votar. Se ganhar, ganhou, se perder, perdeu. A política é assim, o que não pode é jogar por debaixo do tapete.
Não é assim. Esse projeto de lei que está hoje em Brasília é muito ruim, ele precisa ser completamente revisto. Você tem que ter uma comissão séria, ouvir todas as partes, ter várias audiências públicas para ouvir a sociedade, principalmente para ouvir os povos indígenas. Porque, pelo que a gente percebeu na mobilização semana passada em Brasília, que reuniu 7 mil indígenas, não é isso que eles querem. O garimpo tem levado destruição ao meio ambiente, levado violência, prostituição infantil, malária e uma série de outros males para a população indígena. Essa não é a forma de discutir esse assunto. E dizer que o potássio, que antes era agora a justificativa dos fertilizantes, que você não consegue mais importar totalmente da Rússia, iria prejudicar o Brasil, estão presentes em terras indígenas, também não é verdade. Apenas 11% do potássio está presente em terras indígenas, ou seja, quase 90% não está localizado em terras indígenas. Há vários outros meios de resolver essa questão. Os índios, certamente, explorar terras indígenas, certamente não é resposta pelos males no Brasil. Se você ouvir isso, é uma falácia, é uma mentira. Não é falácia, não.